Jeremias teve uma grande, dificuldade. Jeremias foi levado e jogado. Seus inimigos jogaram ele no fundo do poço, onde ele podia experimentar a fome, a sede, o frio e também a solidão. Essa história e o seu desfecho tem belíssimas lições para nós hoje, no dia de hoje. É uma lição. A nossa missão pode nos levar ao fundo do poço. Interessante que Jeremias foi jogado no fundo do poço, de um poço tão somente porque estava falando a verdade. Os falsos profetas diziam que Israel venceria a guerra contra a Babilônia. Só que acontece, Jeremias, por divina revelação, avisava que a cidade seria destruída e aconselhava o povo a se entregar aos babilônios, para não serem mortos. Por causa disso, as autoridades o acusaram de estar tirando a coragem dos soldados e o jogaram no fundo de um poço com o objetivo de calá-lo. Então, hoje em dia, as pessoas não querem ouvir a verdade, porque a palavra de Deus fala que a verdade vos libertará. Então, o mundo hoje, as pessoas querem enganar. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Se você falar isso, você vai ser isso. Então, hoje em dia, as pessoas estão sendo enganadas. Como Jeremias, ele mostrou, falou a verdade. Olha, o povo, ele vai perder essa batalha. As autoridades da época o acusaram de estar tirando coragem dos soldados de lutar, porque Jeremias, ele era um profeta. Ele é profeta. Jesus usava Jeremias de uma forma maravilhosa, em revelações, visões, sonhos, revelações. Todos que têm responsabilidade sobre vidas ou sobre uma missão que lhe foi dada por Deus. Como Jeremias. Jeremias tinha uma missão. Estão sujeitos ao mesmo tratamento, pois as pessoas geralmente se reagem de um modo muito ruim quando são confrontadas com a verdade e a realidade. Pessoas não querem saber da realidade e da verdade. Por isso, uma quantidade muito grande de pais, ou professores, ou cuidadores, ou líderes, ou pastores estão neste momento no fundo do poço. Não é fácil cumprir a missão. Jesus nos alertou: é por causa do meu nome que sereis odiados de todos. Mateus 10, 22 fala sobre isso. É por causa do meu nome. Nome de quem? De Jesus. Que vós sereis odiados por todos. A cidade estava cercada e não havia mais alimentos para todos. Muito menos para Jeremias, que eles queriam ver morto Jeremias. A única coisa que Jeremias poderia consumir seria água. Mas não havia água no poço, só que lama. Então, o poço muitas vezes não tem água, tem lama. Mesmo que tenhamos uma boa noção dos problemas que nos esperam, que nos cercam, devemos estar conscientes de que o fundo do poço pode ser o pior do que imaginamos. Quando a situação fica realmente feia, muitos entram em pânico, questionando o amor e o cuidado de Deus, perdem a fé, porque quando está tudo bem, é uma bênção. Jesus é maravilhoso, Jesus é poderoso, Jesus mora no meu coração. Mas quando a luta vem, quando a dificuldade vem, fala: Jesus me abandonou. Jesus não conversa mais comigo, eu oro, não vejo resultado. Mas você não falava que Jesus amava a sua vida? Então as pessoas amam Jesus só quando está num bem bom. Quando está tudo bem, Jesus é maravilhoso, é poderoso. Como diz, é Pai da eternidade, o príncipe da paz, né? Quando está tudo bem, mas quando passa uma dificuldade, vem um obstáculo, vem uma luta, grandiosa, Jesus me abandonou. Jesus esqueceu de mim. É o que o mundo hoje está passando. O mundo hoje só lembra de Jesus na hora da luta, na hora da dificuldade,
né? Ah, Jesus, né? Quando está tudo bem, nem lembra que Jesus existe. Só lembra de Jesus na hora da luta, da dificuldade, da tempestade, do vento forte, né? Então o que aconteceu com Jeremias? Jeremias, ele tinha as dificuldades dele. As pessoas não queriam ouvir Jeremias. Ah, esse homem é louco. Que vão perder o quê? Ainda mais que os nossos soldados são maiores que os outros soldados lá, vão ganhar fácil. Mas Jeremias falou: vocês irão perder para os babilônicos. Só que eles não queriam ouvir que Jeremias falou: Jeremias é louco, vamos jogar ele no poço. E Jeremias estava com muita sede. Jeremias caiu no poço, foi tomar água, não tinha água, tinha lama. Então, quando todos os pais, por exemplo, imaginam que passarão alguma dificuldade com seus filhos, especialmente na adolescência, mas quando os problemas chegam para valer, é que eles descobrem de fato que o fundo do poço é pior do que imaginam. Muitos chegam até a lamentar por terem tido filhos. Eu falo sempre aqui: crie seu filho na presença de Jesus. Você que tem filho, você que é mãe, você que é pai, crie seu filho nos caminhos de Jesus. Muitos pais não se preocupam com isso. Ah, não, meu filho na igreja para quê? Para que eu vou colocar meu filho na igreja? Depois que o filho começa, o filho não vai ficar criança o tempo todo, ele vai crescer, vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem, vai se tornar um chefe de família, vai se tornar um pai, vai ter uma esposa, vai ter filhos também. Então a mesma educação que o pai e a mãe der para o seu filho, quando os filhos crescerem, virarem netos, ele vai ter que aprender o que o pai ensinou, passar para os seus filhos. Tem muitos pais hoje que não levam filhos na igreja, não se preocupam com isso. Levar filho na igreja para quê? Não precisa não. Não há necessidade. Por que eu vou levar, né, o meu filho na igreja? Por quê? Então muitos hoje não têm essa preocupação, né, de levar seus filhos na casa do Senhor. E muitas famílias estão passando por dificuldade, luta aí. Acha que não? Tá. Né? Como diz aqui, muitos chegam até a lamentar por terem tido filhos. Se tivesse ouvido a voz de Jesus antes, não estava passando por essa dificuldade hoje. Como diz a palavra, ensinai a criança o caminho que deve andar. Quando ela estiver mais velha ou mais velho, não se desviará dele. Esse é o ensinamento de Jesus. É o conselho que Jesus quer te dar. Muitas famílias estão no fundo do poço. O tema hoje é fundo do poço. Muitas famílias estão no fundo do poço. Mas por quê? Porque elas não querem ouvir a voz de Jesus. Muitas famílias estão no fundo do poço. Você que tem filho, você que tem neto, você que tem sobrinho, ensina o seu filho o caminho certo. Ensina o seu filho o caminho de Jesus. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Que muitas famílias estão passando dificuldade aí. Você liga a televisão, é filho matando mãe, é filho batendo em professor dentro de sala de aula, né? É filho xingando mãe, xingando pai. Muitas famílias hoje, muitos pais hoje são mandados pelos filhos. Antigamente os filhos mandavam nos pais, os pais mandavam nos filhos. Hoje inverteu, é os filhos que mandam nos pais. Olha que ponto nós chegamos, né? Olha que ponto chegou. Antigamente, na minha época quando eu era criança, eu não respondia minha mãe, respeitava minha mãe. Minha mãe falava uma vez só, acabou. Hoje em dia não. Você falou com a mãe, o filho quer bater, o filho quer apedrejar, quer bater, quer fazer um monte de coisa com os pais. Mas por que isso? Porque você não ensinou o caminho do Evangelho para ele. Você não ensinou o caminho de Deus para ele. E agora você vai reclamar? Não adianta reclamar não.
Deveria ter pensado antes lá atrás. Porque o seu filho não vai ficar criança o tempo todo, ele vai crescer, como eu falei. Ele vai se tornar um adolescente, criança, adolescente, jovem. Depois ele vai se tornar um pai de família. Ele vai ter uma esposa, ele vai ter filhos também. Então, mesmo o aprendizado que você deu ao seu filho lá atrás, ele vai dar aos seus netos lá na frente. Só que hoje, infelizmente, as pessoas, elas não pensam nisso. As pessoas não pensam nisso. Não pensam. Acham que os filhos vão ficar pequenininhos o tempo todo. Não vai. Vai crescer. Se o seu filho não tiver a mente de Cristo, sua família, infelizmente, vai para o fundo do poço. E o texto fala que o mesmo acontece com pastores e líderes. E muitos, infelizmente, abandonam a igreja, abandonam a carreira. Por quê? Por quê? Por mais companhias, mais exemplos. Não é? Então, o mesmo acontece com pastores e líderes evangélicos. Você acha que o pastor também não tem erro, tem falha? Tem. É um ser humano como qualquer um. Eu tenho falha. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito. Então o texto fala sobre isso. Então, interessante que em João 16, capítulo 16, 32 e 33 diz assim: Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus dá esse conselho. Jesus também passou por aflição. Tanta família hoje está passando por aflição e está no fundo do poço. Tanta família está desanimada, está no fundo do poço. Mas Jesus fala: eu venci o mundo. E vós podeis vencer também, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, nós podemos vencer também. Mas para você vencer o mundo, você tem que estar no caminho de Jesus. Porque se você estiver no mundo, você não vai vencer o mundo não. O mundo vai te vencer. Se você estiver no mundo, o mundo vai te vencer. Mas se você estiver no caminho de Jesus, você vencerá o mundo. Então, a palavra, ela é clara. A palavra fala, como falei, né? A palavra vos libertará. Conhecereis a palavra, ela vos libertará. Mas o mundo hoje não quer conhecer a verdade. O mundo hoje, ele quer saciar a carne. Quer alimentar a carne. Não quer alimentar o espírito. Então, nós temos que alimentar mais o espírito e menos a carne. Nós temos que alimentar mais o espírito e menos a carne. O mundo hoje está alimentando sua carne, não quer espírito. O mundo hoje não está nem aí para Jesus, não. O mundo hoje não quer compromisso com Jesus. Como eu falei uma vez aqui, eu falo novamente, repito, bato na mesma tecla. Jesus, ele foi julgado por Pôncio Pilatos. De um lado Jesus, do outro lado Barrabás. O povo estava lá para poder julgar Jesus e Barrabás. Qual deles seria solto? A família de Jesus escolheu Jesus. Os discípulos de Jesus escolheram Jesus. Aqueles que foram curados por Jesus, aqueles que foram abençoados por Jesus, a maioria deles ficou a favor de quem? De Barrabás. Solta Barrabás. Solta Barrabás e prende Jesus. Vejam que situação. Jesus curou tantas pessoas, amou tantas pessoas. E Jesus, ele foi traído. Traído. E quantas pessoas hoje, eu falo hoje, dia 16 de 2022, quantas pessoas hoje estão traindo Jesus hoje? Quantas pessoas estão traindo Jesus? E Jesus ama. Jesus, ele é tão misericordioso que mesmo sendo traído,
Jesus falou na cruz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha só. Já pensou, você está numa cruz com aquela dor, aquele sangue descendo, aquela dor, né? Que Jesus está sentindo muito, porque Jesus não era mais espírito, Jesus estava na carne agora, se tornou homem como nós, e sofreu como nós no homem na cruz. Ele teve força para falar: Senhor, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Quantas pessoas hoje estão negando Jesus hoje? Quantas inúmeras pessoas estão negando Jesus hoje? Aí diz que está difícil. Está difícil, está complicado. Está complicado. Vai ficar mais complicado se você não reconhecer que Jesus é o único suficiente salvador da sua vida. Então, o tema hoje é no fundo do poço. Todas as vezes que alguém nos afundar, Deus nos levantará. O homem pode te afundar, mas Jesus ele vai te levantar. Jesus ele vai tirar você do fundo do poço. Jesus ele vai com a sua mão resgatar você do fundo do poço. Os inimigos de Jeremias jogaram Jeremias no poço para morrer. Tantas pessoas hoje, tantas inúmeras pessoas hoje, olham para você e falam, né? Eu gosto de você, você é gente boa, ali. Mas quando você vira as costas, eles começam a falar mal de você. Aquele cara não vale nada. Pela frente você é bom, por trás você é ruim. Então foi o que aconteceu com Jesus. As pessoas falam: Jesus é uma bênção, Jesus é isso, curou, salvou. Mas quando Jesus estava vivo, depois que Jesus estava sofrendo, padecendo naquela cruz, as pessoas começaram a crucificar Jesus. Se Jesus voltasse agora, o que você faria? Se Jesus voltasse agora, o que você faria? Se Jesus voltasse agora, o que você faria? Me fala aí. Ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito. Só Jesus é perfeito. Então um texto que fala aqui que os inimigos de Jeremias jogaram Jeremias no fundo do poço para morrer. Tantas pessoas hoje você acha que são seus amigos? São seus inimigos. Hoje nós temos que ter muito cuidado. A pessoa fala que é sua amiga hoje e fala mal de você amanhã. Ela te abraça hoje, né? E te empurra amanhã. Quantas pessoas hoje estão indo para o fundo do poço acreditando nas pessoas? Você acredita nas pessoas, as pessoas traem você, te escandalizam, como fizeram com Jesus. Quantas pessoas Jesus curou, libertou e salvou, e na hora de tirar Jesus daquela situação, na hora de escolher Jesus, falar: não, Jesus tem que ser solto, eles escolheram Barrabás. Barrabás fala da morte eterna, morte eterna. Jesus fala da vida eterna. Barrabás fala da porta larga. Jesus fala da porta estreita. Barrabás fala, né, da vida espiritual. Barrabás fala da vida material. Jesus fala da vida espiritual. Quer vida eterna? Você quer ser salvo? Quer vida eterna? Escolha Jesus. Não escolha Barrabás, não. Que o mundo até hoje está escolhendo Barrabás hoje. O mundo hoje não quer Jesus. Eles querem Jesus para curar, para salvar. Curou, salvou, acabou, não quer mais. Então, como diz o texto, né? O povo, o Brasil, o nosso mundo, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Não quer o abençoador. E aí? Tem famílias passando por lutas, passando por dificuldades, e não querem saber de Jesus. Não querem. Então, você que entrou agora aí, eu vou repetir novamente. Você que entrou agora, quero agradecer o carinho das pessoas que estão assistindo a gente aqui, né? Eu quero agradecer aqui ao Sérgio Henrique. Sérgio, obrigado, Sérgio. Sérgio Henrique está com a gente. Fernanda Lima, obrigado. Sérgio Henrique, obrigado, né?
Obrigado pelo carinho de vocês aí, que estão assistindo a gente. Muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Compartilha aí, vamos compartilhar mais essa live, por favor. Obrigado pelo carinho, tá bom? O Vande falou, seja bem-vinda também, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Eu vou repetir de novo, que muitos não ouviram o que eu falei, que entraram agora. Você que tem filho, ensina o seu filho o caminho do Senhor. Ensina o seu filho o caminho do Senhor. Ensina o seu filho o caminho do Senhor. Ensina o caminho a ele. Porque você pensa que o seu filho vai ficar criança o tempo todo? Não. Ele vai se tornar um adolescente, um jovem, vai se tornar um pai de família, vai ter filhos. E o mesmo ensinamento que o pai e a mãe der para o seu filho, ele vai dar para os seus netos também. E aí? Se você ensinar errado, eles vão ensinar os seus netos errado. Tem pais que acham bonito, né? Tem pais que acham bonito. Tem pais que acham bonito, né? O filho falar palavrão. Tem pais que acham bonito o filho falar palavrão. Ah, que bonitinho, falando palavrão, né? Muitos pais acham bonito, na primeira palavrinha que ele fala palavrão, acham bonito isso. Mas é uma maldição que você está jogando sobre o seu filho que muitas vezes você não sabe. Você está jogando sobre o seu filho uma maldição. E essa maldição lá na frente vai ter um grande prejuízo. Prejuízo de morte. Quantas famílias estão sendo destruídas pelos filhos hoje? Por quê que os filhos estão destruindo suas famílias hoje? Por quê? Porque os pais não ensinaram o caminho para ele lá atrás. Não é? Não ensinaram o caminho para ele lá atrás. Por que tem tantos jovens sendo presos aí? Jovem roubando, jovem matando. Por quê? Jovens que eu falo é tanto no século masculino como feminino. Jovens, meninas, meninos. Por que estão nessa situação? Por que estão passando essa dificuldade? Por que estão passando essa dificuldade? É culpa de Jesus? Muitas pessoas culpam Jesus. Ah, Jesus é culpado por eu estar passando por essa situação. Jesus não tem culpa nenhuma. Culpados somos nós, que não oramos. Tem famílias que nem orar oram. É verdade. Tem famílias que nem orar oram. E acham ruim, acham que está difícil as coisas. Tem famílias que nem lê a Bíblia, leem. Nem lê a Bíblia. Um textinho da Bíblia leem. Você já alguma vez leu uma Bíblia para o seu filho? Antes dele dormir, quando ele era criança? Você já leu a Bíblia para o seu filho alguma vez? Você já orou com o seu filho alguma vez? Você que é mãe, você que é pai, já falou de Jesus para o seu filho alguma vez? Já? Porque hoje as famílias estão passando luta por isso. Porque o tema hoje é fundo do poço. Estão para um fundo do poço. Então, os inimigos de Jeremias jogaram Jeremias num poço para morrer. Mas Deus, por outro lado, mobilizava Edebede Moleque, que é eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no Palácio Real, para ir falar com o rei e comandar uma operação resgate. O rei lhe dá a ordem para levar consigo 30 homens para proteger a operação, garantir o sucesso do resgate e tirar o profeta Jeremias do fundo do poço. A única pessoa que pode tirar do fundo do poço hoje é Jesus. Ele pode tirar você do fundo do poço. Jesus tem poder para tirar você do fundo do poço. Mas para você sair do fundo do poço, você tem que querer. Jesus não vai te obrigar. Vem cá, vem. Não, Jesus não vai fazer isso com você. Jesus vai te dar a oportunidade de você abrir o seu coração. Né? Que muitas pessoas vão na igreja hoje e não abrem o coração para Jesus. Aí chega na igreja, não aconteceu nada. Eu fui na igreja da mesma forma e saí da mesma forma. Por quê? Porque não abriu seu coração para Jesus na igreja. Tem irmãos que vão para a igreja tristes,
Em vez de alegres, aquela alegria, eu estou indo para a igreja, que bênção, né? Estão indo para a igreja tristes, estão saindo da igreja tristes. Mas por quê? Porque não abrem o coração para Jesus na hora da palavra. O pastor está pregando a palavra lá, ele está voado. O pastor está trazendo a palavra para ele, ele está lá, como diz, né, viajando. Você pergunta para ele, que palavra que o pastor trouxe? Eu não sei. Qual o tema que o pastor trouxe da palavra lá na igreja? Não sei. E está na igreja. Tem irmãos que têm 40, 50, 60 anos e não mudou nada. Continua a mesma coisa. Mas por quê? Por quê? Porque não abre o seu coração para Jesus. Tem pessoas que entram antes do tempo na igreja e ganham mais bênçãos que aquela pessoa que ficou mais tempo na igreja. Então hoje, irmãos, a coisa é séria, não é brincadeira, é coisa muito séria. Isso que eu estou falando é séria demais. Tem pessoas que estão brincando de evangelista, estão brincando, né, de crente, estão brincando de ir na igreja. Tem pessoas brincando até com Jesus mesmo, né? Jesus não é brinquedo, irmãos. Jesus é coisa séria. A obra é séria, não é brincadeira. Como diz a palavra, a obra não é para covarde, a obra é para valente. A obra de Jesus não é para covarde, é para valente. Se você quer ser valente, busca Jesus. Tem pessoas que nem orar durante a madrugada oram. Você já orou já pela madrugada, já pediu oração pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa? E falar em marido e esposa, eu lembrei, Jesus lembra a gente, né? Quantos casais hoje estão se separando? Quantos casamentos estão sendo desmanchados? Quantos casamentos estão sendo desmanchados? Por quê? Porque o casal não ora junto. Não ora junto, não busca junto, não lê junto, a Bíblia junto. Não se relaciona junto. Aí o adversário aproveita a oportunidade e termina o casamento. O coração está vazio, Jesus não está no coração. Se Jesus estiver no seu coração, o adversário não entra. Ele não consegue fazer morada. Então hoje o adversário está, como diz, né? O adversário está fazendo a festa. Está aproveitando, muitas famílias estão sendo presas fáceis para o adversário. E o texto que fala ainda que pediram resgate para tirar o profeta do poço, são e salvo. Aleluia, Deus seja louvado. Salmo 42 fala sobre isso. Então a nossa missão para nos levar ao fundo do poço é estar na situação pior do que imaginamos. Mas felizmente todas as vezes que alguém nos afundar, Deus nos levantará. Por isso devemos perseverar em nossa missão. Desistir jamais. Tem pessoas que estão, não, vou para o mundo. Você acha que você sair da igreja e para o mundo vai resolver o seu problema? Não vai. Tem pessoas saindo da igreja para ir para o mundo. Não, na igreja está muito ruim, vou para a igreja, para o mundo que é melhor. É melhor? Você acha que sair da presença de Jesus vai resolver o seu problema? Não vai, não. Tem pessoas saindo da presença de Jesus para ir para o mundo para resolver o seu problema. Não vai resolver. A única forma de resolver o seu problema é você orar ao Senhor, pagar um preço, fazer um jejum, pagar um preço, né? Orar de madrugada, às 3 da manhã, né? Ler a Bíblia, porque você não lê a Bíblia, orar porque você não ora, né? As pessoas querem Jesus quer a bênção, mas não querem orar, não querem ler a Bíblia, não querem jejuar, não querem madrugar. Aí quer a bênção de Jesus. Assim, até eu quero, até eu que não sou bobo eu vou querer também. Eu não vou fazer nada, eu não vou na igreja fazer nada que Jesus me abençoe. Aí fica difícil. Tem pessoas que nem na igreja não querem ir, não vão, porque estão desanimadas, vem uma dificuldade aí, não vou na igreja não, estou muito triste, estou muito fraco. Aí o adversário aproveita, que aí o seu coração está vazio, ele entra. E lá no seu coração ele faz lá um trabalhinho lá e você acaba fazendo coisas erradíssimas. Quantas pessoas estão se matando hoje? Jovens estão se matando. Jovens estão se jogando aí, né, debaixo de viaduto, um monte de lugar. E por quê? Porque não tem o seu coração aberto para Jesus.
Jesus, ele salva, ele liberta, ele cura. Só que como eu falei, o mundo hoje não quer isso. O mundo hoje quer se divertir. Não que a diversão seja errada, não. A diversão é de Deus, mas a diversão bem feita, diversão sadia, abençoada pelo Jesus. Então o texto fala aqui ainda que então Jeremias ele foi salvo, saiu do fundo do poço. Eu quero deixar uma foto para vocês aqui, vou explicar. Já estamos no finalzinho, já estamos finalizando aqui a nossa live, né? Agradecendo as pessoas que estão nos abençoando com as suas participações. Eu quero mostrar para vocês aqui uma foto de um poço e eu vou fazer uma explicação dessa foto. Vou mostrar a foto aqui agora para os irmãos verem que foto é essa do fundo do poço. Temos aqui um fundo do poço, ó. Como os irmãos podem ver, né? Aqui, ó, um fundo do poço. Vou pegar uma caneta aqui, né? Aqui vocês veem a corda, né? Aqui é o poço. Jeremias, ele estava dentro desse poço aqui. Aqui é o poço que dizem ser esse poço que foi que Jeremias caiu. Ou jogaram, Jeremias caiu não, jogaram Jeremias lá. Que Jeremias estava falando a verdade. Jeremias estava aqui dentro. E ninguém queria resgatar Jeremias. E lá no fundo desse poço só tinha lama. E Jeremias estava com muita sede. Nem água não tinha. E aqui tinha lama aqui no fundo. Aqui a corda. A corda está para lá de fora aqui. Ah, mas a corda está descendo no poço. Tá, mas ela está só aqui só, ela não está lá embaixo. Mesmo se Jeremias quisesse subir, ele não conseguiria subir. Talvez isso aqui não aguentaria o peso dele. Então ele estava pedindo ajuda. E eles viram que Jeremias estava nessa situação, chamaram, né, convocaram ali as pessoas para ajudar. E 30 homens foram chamados para resgatar Jeremias. Então aqui é a corda. Aqui é o poço. O mundo está nessa situação aqui, ó, do poço. Para tirar a pessoa daqui de dentro, tem que ter alguém para puxar essa corda aqui. Para puxar essa corda aqui. A corda fala da oração. Jesus, ele está aqui fora do poço. Você ora, Jesus puxa a corda e te tira do fundo do poço. Mas para que isso venha acontecer, você tem que orar ao Senhor. Você ora ao Senhor, o Espírito Santo puxa essa corda aqui e você automaticamente sai do fundo do poço. Mas para que isso venha acontecer, você tem que orar ao Senhor. Orar, jejuar, ler a Bíblia, orar pela madrugada. São os meios de graça que Jesus vai te dar para que você venha sair dessa situação aqui. Quantas pessoas estão hoje em dia nessa situação aqui? Quantas pessoas estão dentro desse poço aqui, ó, poço escuro? O que o poço tem? Água. Só que nesse poço não tinha água, tinha lama. E Jeremias estava com sede. E a palavra de Deus fala então que Jeremias, mesmo com a lama, ele comia lama para poder saciar a sua fome. A lama fala das coisas que são oferecidas nesse mundo. O que o mundo oferece hoje está dentro desse poço aqui. É lama. Nada de nada, alimento nenhum. O que Jesus te oferece nessa noite é um alimento espiritual. Um alimento espiritual. Um alimento forte. Uma sopa bem forte, uma sopa bem quente para você fortalecer sua caminhada, fortalecer sua fé na presença do Senhor Jesus. Só que o mundo hoje não quer esse alimento não. Eles querem o que está dentro desse poço aqui, ó. As pessoas acostumaram a ficar dentro desse poço, não estão mais assustadas. Jeremias não. Jeremias não se conformou a ficar dentro do poço. Jeremias não estava se sentindo bem, porque Jeremias estava sentindo frio. O poço fala de frio, de escuridão, fala de trevas. O frio fala do esfriamento espiritual. Quantos servos hoje estão tendo um esfriamento espiritual por causa desse poço? Esfriamento espiritual, alimento mal colocado, escuridão, fala de trevas. Mas Jesus,
ele está lá de fora do poço, puxando a corda para te tirar do fundo do poço. E a corda fala de oração. A oração é um veículo. A oração vai aonde não podemos ir. A oração, ela alcança onde não podemos alcançar. Então aqui, essa corda aqui fala de oração. Ó. Fala de oração. Essa peça aqui, né, se chama roldana. Essa roldana aqui é o que dá acesso ao puxamento da corda. Que sem a roldana, a pessoa pode até puxar, só que vai ficar pesado. Então, para aliviar o peso, essa roldana aqui ajuda. Então, essa roldana aqui, nós podemos falar que é o Espírito Santo que está nos dando a condição de ser puxado a oração. Aqui é o Espírito Santo, que é a oração, Jesus lá de fora puxando e nos tirando do fundo desse poço. Quantas pessoas hoje estão passando pela situação? Quantas pessoas hoje estão passando por essa luta? Colocamos essa foto para você entender o que nós queremos falar. Quantas pessoas estão passando por isso hoje? E acham que está tudo bem. Ah, está tudo bem, tudo tranquilo, né? Tá? Então, muitas vezes o adversário cega. Cega de uma forma que não vamos ver o que realmente está acontecendo. Então, que você está assistindo essa live, compartilha essa live aí com mais pessoas se puder. E uma coisa eu vou te falar: ensina o seu filho o caminho que deve andar. Ensina ele. Aproveite que ele é pequeno ainda. Ah, Júlio, ele já é adolescente, não tem problema. Ele é jovem, não tem problema. Criança, melhor ainda. Ele é recém-nascido, é de colo, melhor ainda, leva na igreja. Ah, leva na igreja a criança, porque meu filho não vai entender nada, não. Tem pais que não levam o filho na igreja, falam, ah, vou levar o filho na igreja para quê? Ele não vai entender. Não vai entender? Você que pensa que não vai. A criança é muito esperta, ela tem uma mente muito aberta, uma mente limpa. Então muitos pais não levam as crianças na escola bíblica dominical. Ah, meu filho não vai aprender, não. Quando meu filho estiver na adolescência, eu levo. Aí meu filho já era. Aí ele não vai querer ir na igreja. Eu sei de muitas situações, muitas crianças não querem ir na igreja porque estão acostumadas no mundo. Se você acostumar a criança a ficar no mundo, ela vai para o mundo. Agora, se você acostumar a criança a ficar na igreja, ela vai ficar na igreja. Mas não vai depender de mim, de você, não depender de Jesus, não. De mim, de você. Jesus, ele está com os braços abertos para nos abençoar. Só que o mundo hoje não quer a bênção de Jesus, não. Querem tudo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. Mas a bênção de Jesus hoje. Então, que você possa alimentar mais o Espírito e menos a carne. Porque a carne, ela está aí. O adversário está aí, igual um lobo aí. Para pegar tudo que tiver, toda ovelha que tiver aí. Um aprisco é onde a ovelha fica guardada para não ser pega pelo lobo. E o pastor é Jesus, que fica lá de fora do aprisco, tomando conta, nos protegendo, nos abençoando, nos fortalecendo. Então, que você tem filho, você leva o seu filho para a igreja. Leva o seu filho para a escola bíblica dominical. Não fica ouvindo terceiros não, que eles não sabem de nada, só Jesus sabe. Tem pessoa, leva seu filho para quê, né, senhora? Você leva não. Ah, ele não vai, tem um aninho de vida, não vai entender nada não. Seu filho nasceu, tem uma semana de nascido, não vai entender nada não. Leva o seu filho na igreja. Leva o seu adolescente na igreja. Leva a sua jovem na igreja. Que o mundo hoje, infelizmente, de hora em hora você vê uma família aí sendo destruída aí. De hora em hora você vê um filho aí batendo na mãe dentro de casa. De hora em hora você vê um filho esfaqueando uma pessoa dentro de casa. Mas por quê? Por que isso? Porque o adversário ele usa. Você acha que o adversário não usa criança? Não, usa. O adversário usa criança, usa adolescente, usa jovem, usa adulto. O adversário usa. Se ele vê que o coração está vazio, aí ele aproveita a chance, a oportunidade. É só abrir uma brecha. Se abrir uma brecha, meu amigo, ó, acabou tudo.
Misericórdia falar, mas é verdade. Né? Só que o mundo hoje não quer ouvir essa palavra, não. O mundo hoje, como diz na gíria aí, né? Quer tapar o sol com a peneira. Não adianta. O mundo hoje não quer ouvir a verdade, não. Quantas pessoas podiam estar ouvindo a live hoje aí? Não estão assistindo a live hoje. Quantas pessoas podiam estar na live aqui? Ó? Só estão 3 ou mais umas 6 pessoas, tiver aí ou mais, não sei quantas pessoas tem na live aqui, né? Se eu estivesse falando alguma besteira aqui, estava 50, 60, 80, 100 aí. Se estivesse falando alguma besteira aqui na live. Mas quando ele começa a falar a verdade, as pessoas elas somem. Nem a live elas assistem. Então para você ver como é que Jesus está sendo, infelizmente. Na época dele já era assim, hoje não mudou nada. Está sendo rejeitado. Está sendo traído. Quantas pessoas estão negando a Jesus hoje? Quantas pessoas estão traindo Jesus hoje? E você acha que Jesus está vendo isso não? Tá. Está vendo. E no dia do arrebatamento, você vai ver, quando chegar na eternidade, você vai se surpreender. Pessoas que você nunca pensou que fosse arrebatadas estarão na eternidade lá. Mas você conseguiu? Claro. Mas aquela pessoa que fazia isso, fazia aquilo, cadê ela? Não estou vendo ela aqui. E aí? Então, aqueles que forem arrebatados, chegarem na eternidade, terão uma grande surpresa, mas grande surpresa mesmo. Vão ver pessoas lá que nunca imaginavam que poderiam ser arrebatadas e vão arrebatar. Quantas pessoas estão assistindo a live hoje, agora? Quantas pessoas podiam estar ouvindo essa palavra agora? Quantas pessoas podiam estar aqui na live, aqui, assistindo a gente aqui, e não estão assistindo? Por quê? Porque eu estou falando a verdade. Se eu começo a falar uma mentirada aqui, dar 50 hoje, 100, 200 na live hoje. O povo não quer ouvir a verdade. Quer ouvir mentira, enganação. É que Jesus ouviu na época dele, quando ele estava na cruz do Calvário, lá morrendo, lá, né, passando aquela dificuldade, passando aquele sofrimento. As pessoas que admiravam Jesus, amavam Jesus, só as pessoas que amavam Jesus foram os discípulos e a família de Jesus só. E alguns ali, estiver também ali, que foram curados, foram salvos, foram libertos, foram ressuscitados, estiveram do lado do Barrabás. E aí? O mundo hoje está escolhendo Barrabás e deixando Jesus de lado. O mundo hoje quer que Barrabás seja solto e Jesus seja preso. O mundo hoje está assim. O mundo está falando, ó, solta Barrabás e prende Jesus. Amém? Então essa é a palavra dessa noite. Uma palavra um pouco pesada, mas é uma palavra real. Né? Como diz, a palavra não é minha, a palavra do Senhor. Que você possa guardar essa palavra dessa noite. Que você possa guardar na sua mente e no seu coração. E não esquecer. Se você souber de alguém que tem filho, que tem sobrinho, que tem neto, se souber de alguém, uma irmã que tem filho de colo, que nasceu essa semana, uns dias, souber que tem filhos, crianças aí, leva na igreja, convida, vamos na igreja, vamos, leva para a igreja. Leva para a igreja, porque muitas mães não levam, porque as pessoas falam, leva para quê? Seu filho não vai entender nada, ele é criança, ele é pequenininho, deixa ele crescer um pouquinho mais. Aí esse pouquinho mais aí que é perigoso, né? Que quando você for querer levar, mãe, não quero não. Por quê? Porque o mundo oferece melhor coisa lá no mundo que na igreja. Tem criança que fala isso, sabia? Tem criança que aprendeu isso. No mundo lá é muito melhor, porque no mundo lá eles oferecem mais coisa que na igreja. E é por que isso? Por que ele pensa dessa forma? Por que ele pensa dessa forma? É porque não leva na igreja. É como o irmão Reginaldo falou bem, obrigado, Reginaldo, do carinho, ele colocou aqui. É como diz o pastor Alexandre, que os pregadores de rosas têm que pregar e os espinhos também. É verdade. É igual a erva amarga. A pessoa só quer comer erva doce. Só erva doce. Quando vem uma amarga, ela cospe fora, não engole. Igual o boldo, né? O boldo, por exemplo, né? Ele é ruim, mas você dá dor de barriga, você come o boldo, toma um chá de boldo, e é horrível o boldo, né? Quem já tomou boldo é horrível, mas resolve. É a mesma coisa a palavra.
A palavra, ela é amarga, dói, mas resolve. É um remédio. A palavra também é um remédio. Então que você possa guardar essa palavra dessa noite.